Olá, meus irmãos e amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês na manhã desse dia 6 de março de 2022. Nós estamos juntos nesta manhã para aprendermos, meditarmos sobre a lição de número 10 da nossa revista Escola Bíblica Dominical Betel, e é a lição que vai falar sobre a visão da torrente das águas purificadoras. Nós estamos terminando já o primeiro trimestre do ano de 2022 e é pertinente dizer a vocês que nós estamos vivendo um momento muito complicado da humanidade, um momento de guerra, um momento de catástrofes naturais, estamos vivendo um momento de pandemia e é exatamente neste momento de um cenário conturbado da humanidade é que nós temos esta lição como um presente para as nossas vidas e para os nossos corações. As águas e as torrentes das águas purificadoras que saem do templo de Ezequiel, elas trazem conforto para os nossos corações, a meditação sobre este assunto, porque vai nos falar a respeito de transformação. Nós estamos estudando nesse trimestre esta lição, Ezequiel, um profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus, e essa lição veio muito a calhar diante do cenário que nós estamos vivendo. Nós temos um texto de referência que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 3, porém eu gostaria de ler com você até o versículo 9, eu acredito que seja mais proveitoso para nós termos uma ideia, uma noção do que nós vamos estar aprendendo nesta manhã. O texto de Ezequiel 47, do versículo 1 ao 9, diz assim: Depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o ribeiro e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios. E mediu mais 1000, e fez-me passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar somente a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Filho do homem, viste? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro, ou à margem do ribeiro, havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que viver por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Ezequiel 47, do versículo 1 ao versículo 9. Nós temos um texto áureo, nós queremos refletir sobre ele, e está exatamente em Ezequiel 47, versículo 8, um versículo que nós até acabamos de ler. Mas diz assim: Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem à campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Nós também temos a verdade aplicada, a verdade é essa que vai nos conduzir por todo este estudo nesta manhã, e a verdade aplicada diz assim: as águas
que emanam do Senhor para o seu povo produzem transformação, frutificação e sustentação. Gostaria muito que você guardasse essas 3 palavras-chave da nossa lição nessa manhã: transformação, frutificação e sustentação. Nosso ponto de partida diz que as águas de Deus produzem vida. As águas de Deus produzem vida. Nós temos na lição de Escola Bíblica Dominical, todas as manhãs, um motivo de oração. E o motivo de oração desta manhã, você que está em casa, está me ouvindo, é o seguinte: a oração é: ore para que o Senhor traga esperança ao Brasil por meio das igrejas que aqui estão. Ore para que o Senhor traga esperança ao Brasil por meio das igrejas que aqui estão. A nossa oração nesta manhã é para que o Senhor, assim como aquelas torrentes de águas vivificadoras, possa trazer esperança para o Brasil, para nossos líderes, para toda a nossa nação. Tem vivido dias difíceis e eu quero também estender este motivo de oração e pedir que você esteja orando comigo pelo mundo. O mundo está vivendo um cenário complicado e as nossas orações, sem dúvida alguma, serão ouvidas por Deus, a fim de que o Senhor possa sarar a condição desta humanidade, assim como aquelas águas purificadoras, nós vamos estar estudando nesta manhã, por onde elas passavam, elas produziam cura. Então, eu preciso enfatizar a vocês que nós temos 3 objetivos da nossa lição. Como sempre, 3 objetivos bem simples, mas que ajudam-nos também a gravar o conteúdo. O primeiro objetivo é mostrar a visão das águas que jorram do templo. O segundo objetivo é falar do uso e falar do uso do termo águas nas mensagens bíblicas. E o terceiro objetivo é destacar a água viva no presente e no futuro. Você vai observar que enquanto nós meditamos no livro de Ezequiel, o livro de Ezequiel ele tem muito conteúdo profético e aponta para os últimos dias da humanidade e também de um momento de restauração de todo este planeta. A nossa introdução, ela diz assim: a visão de Ezequiel acerca das águas que saíam do templo faz parte das mensagens de restauração transmitidas ao povo do cativeiro. Eu queria que você refletisse comigo no seguinte detalhe: até agora, até o capítulo 37, aproximadamente, Deus vem orientando esse povo, Deus vem advertindo este povo, mas agora o Senhor começa a trazer mensagens de restauração. Você vai perceber que a última lição que nós estudamos no domingo passado foi Ezequiel 37, sobre o vale de ossos secos, e aquela mensagem, aquela palavra, aquela lição também falava sobre restauração. E hoje nós estaremos falando também de restauração a partir desse texto de Ezequiel, capítulo 47. Nesta lição, você deve focar no poder de Deus para a purificação e restauração proclamado na visão de Ezequiel. É uma promessa para os nossos dias e alguns estudiosos afirmam que se cumprirá literalmente no futuro. É aquilo que eu vos disse. O livro de Ezequiel é como uma placa, ou as mensagens de Ezequiel, posso dizer assim, são como placas de sinalização que apontam para o tempo do fim em uma restauração completa que tem a ver com toda a humanidade e não apenas com Israel. Mas nós precisamos entender que esta lição ela vai nos mostrar que Deus ele tem mandamentos, palavras de exortação, palavras de juízo, mas o Senhor também tem palavras de restauração e esperança, tá? E é sobre isso que nós vamos estar estudando aqui nesta manhã. Deus permitiu que o seu povo fosse levado para o cativeiro, eles sofreram muito no cativeiro, Deus estava corrigindo eles, advertindo eles, porém, Deus não tem a intenção de destruir o seu povo, mas sim de curá-lo e restaurá-lo. Chamo a atenção de vocês para um texto muito conhecido de todos nós, em Hebreus capítulo 12, versículo de número 6, onde o texto diz que Deus corrige a quem Ele ama.
e açoita todos que ele tem por filhos. E é interessante que Deus muitas vezes vai permitir que seus filhos sofram, mas este sofrimento não os conduzirá à morte. O Senhor tem um propósito e um proveito maior no sofrimento daqueles que servem a Deus, ainda que caiam, como disse o livro de Salmos, não ficarão prostrados. O Senhor com certeza vai prover restauração. Estou com muita alegria ministrando ao seu coração esta lição nesta manhã, porque eu sei que você que está me escutando, talvez a sua casa precisa de restauração, a sua vida precisa de restauração. E é interessante que quando nós pensamos em rios, em águas que restauram, que fazem frutificar, que trazem vida, você vai perceber que ao longo de toda a Bíblia, há menção a rios e a águas com um sentido metafórico que transmitem verdades espirituais. Obviamente, se refere a verdades espirituais que saciam a sede também espiritual do povo. Eu quero lembrar você de uma profecia conhecida no livro do profeta Amós, capítulo 8, e no versículo 11, onde nós temos também ali um sentido metafórico daquilo que nós podemos chamar de sede, que tem a ver com água e etc. Amós capítulo 8 e versículo 11, o texto diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Veja que texto lindo e bastante pertinente para a nossa lição. Aqui, o Senhor está falando nesse texto e está afirmando que haveria uma sede da palavra de Deus. Vemos que haveria um tempo de sede espiritual, mas haveria também águas de Deus oferecidas pelo Senhor Jesus para saciar todo tipo de sede. Enquanto estou caminhando com você nesta lição, eu vou me lembrando de alguns textos e versículos que vão falar a respeito desta sede espiritual, desta água espiritual. E eu estou me lembrando do Sermão do Monte, quando Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo de número 6, mostra que Ele é poderoso para saciar qualquer tipo de sede. Mateus 5, versículo 6, o texto diz: Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O tópico 1, na sua introdução, diz assim: a visão das águas que jorram do templo. Eu vou enfatizar algumas coisas aqui nessa nossa introdução. A visão de Ezequiel 47 se dá após as visões sobre restauração do templo, Ezequiel 40 a 46, e a visão dos ossos secos em Ezequiel 37, apresentado os mesmos aspectos que estão apresentados no contexto. Ou seja, juntando essas passagens, nós temos alguns aspectos dentro desses contextos que vão se assimilar. O primeiro aspecto é que fala do templo, o segundo aspecto é que fala da terra, e o terceiro aspecto é que fala da herança. Ao mesmo tempo, estes textos juntos vão falar sobre restauração. 1.1, as fontes das águas. A fonte das águas, melhor dizendo. Você tem a opção de estar acompanhando aí na sua revista, está lendo e está nos ajudando aqui no crescimento, e eu louvo a Deus pela sua vida, que você nesta manhã está ouvindo a palavra de Deus e com a sua família, você pode estar estudando, aprendendo e crescendo. Tem muitas coisas que nós ainda vamos estar vendo aqui nesta manhã, relacionados a este texto de Ezequiel 47, coisas que sem dúvida irão enriquecer a sua vida e a sua espiritualidade. 1.1, a fonte das águas. Esta visão de Ezequiel acerca da restauração do templo, Ezequiel 40 a 44, e de águas saindo debaixo da entrada do templo, Ezequiel 47, versículo 1, deve ter sido surpreendente e renovadora. Nós vamos nos lembrar que o templo, no tempo de Ezequiel, estava destruído. Daquele templo não se esperava nada. Ali não tinha o povo de Deus condição nem mesmo de extrair esperança. Mas agora,
esse templo é visto por Ezequiel, é lógico que um outro templo, mas esse templo está restaurado e deste templo saem águas renovadoras. Esta visão para Ezequiel, sem dúvida alguma, ela foi um divisor de águas. Considerando que o templo possuía forte significado para a vida religiosa do povo de Israel, nós podemos entender que, de fato, a visão trouxe um novo alento para o profeta. Agora, para um povo que anteriormente tinha depositado equivocadamente a confiança no magnífico templo, esta era uma visão das coisas de Deus que precisava ser mudada no povo. Na verdade, quando você vai estudar a história do povo de Deus, sobretudo depois da construção do templo de Salomão, e até mesmo antes, quando existia o tabernáculo de Moisés, o povo acabou depositando uma confiança mística, tanto no templo como na arca, acreditando que estes objetos fossem como amuletos. Se você puder verificar na sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11, nós vamos perceber os filhos de Eli, Ofni e Finéia, quando eles percebem que eles perderam a guerra, eles mandam buscar a arca de Deus, acreditando que ela possuía um poder místico, mas nós sabemos que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não trabalha com amuletos. Muitas pessoas, às vezes, deixam a sua Bíblia aberta com o Salmo 91 em casa, acreditando que isto irá trazer proteção para a casa. Mas o nosso Deus, Ele não trabalha com amuletos. Não é essa a visão que Deus requer de nós. Não adianta nós termos um templo, ou termos uma arca, ou termos uma Bíblia, e nós não nos submetermos à vontade do Deus do templo, do Deus da arca, ou do Deus da Bíblia. Notemos como o Senhor está mudando a visão do povo. Deus agora está mudando a visão deste povo. Antes eles viam no templo o templo como um objeto de proteção. Mas agora o Senhor está mostrando que do templo viria a provisão para a sede deles. Hoje, em Deus nós temos proteção. Mas o mais importante do que a proteção de Deus é o alimento que Ele nos fornece, a água viva para a nossa sede e a nossa fome espiritual. Ainda no 1.1, falando sobre a fonte das águas, tal associação entre o templo e a fonte das águas lembra o próprio Senhor como fonte da água viva. Você vai se lembrar de um texto muito conhecido de João, capítulo 4, versículo 10, também versículo 14, que Jesus está tendo uma conversa com a mulher samaritana, e nesta conversa ele diz para ela que ele tinha água para conceder àquela mulher, e a água que ele tinha, todos aqueles que se apropriavam desta água nunca mais teriam sede. Ele era a fonte, ou melhor dizendo, é a fonte de águas vivas. Nós temos um texto na nossa lição, aí mesmo no 1.1, que nós precisamos ler, porque também faz parte do assunto que nós estamos estudando. Apocalipse 22 e versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal. Outras versões vão dizer brilhante como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Você vai perceber em Apocalipse 22, versículo 1, que as águas, elas saem do trono de Deus e também do Cordeiro. Mais uma vez, o Cordeiro como uma fonte de água viva. Na verdade, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos perceber que tanto Deus Pai, como Jesus, o Deus Filho, e também o Espírito Santo, em alguns momentos da narrativa bíblica, eles são comparados como uma fonte de água viva. Chama a sua atenção para um texto em Jeremias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. É interessante que Jeremias ele é contemporâneo de Ezequiel. Jeremias ficou em Jerusalém, Ezequiel foi levado para a Babilônia,
e ficou do lado de fora das muralhas da Babilônia, às margens do rio Quebar, mas eles são contemporâneos. E veja o que Deus está falando através de Jeremias, exatamente naquele momento em que ele se sentiu abandonado pelo seu povo. O texto de Jeremias, capítulo 2, versículo 11 ao 13, diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo o que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos disso, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo, preste atenção nisso, versículo 13, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Na verdade, antes de nós irmos para 1.2, nós vamos perceber que, apesar de nós estarmos há alguns anos de Jeremias e Ezequiel, hoje em dia muitas pessoas deixam a Deus, fonte de águas vivas, e buscam cisternas rotas. É a figura que aparece aqui no texto e que de fato, de certa forma, acontece hoje. Buscam cisternas rotas, cisternas velhas, cisternas rachadas, que não podem reter água e que não contêm água limpa, né? E em busca dessas coisas que não saciam, o homem, ele se torna um ser humano insaciável e deixa de lado aquilo que de fato poderia saciar a sua fome, a sua sede espiritual. Mas nesta manhã, entenda que nós estamos falando e se aproprie disso para a sua vida. Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade Divina, são fontes de água viva para as nossas vidas. 1.2, percurso e profundidade das águas. Aqui nós vamos perceber que o rio saía de debaixo do umbral da casa, debaixo da soleira da porta da casa de Deus, do templo, e quanto mais o rio se estendia, mais profundo ele ia ficando. As águas que saíam do templo corriam para o oriente. O oriente aqui é leste, lá do leste. Ezequiel 47, versículo 1 ao 2, e também Ezequiel, versículo 8. A glória de Deus veio também do oriente, veio do lado leste, para o templo restaurado. Ezequiel 43, versículo 1 ao 2. As águas corriam para o mar, cujas águas seriam saradas. Aqui nós vamos ver que esse mar mencionado é o Mar Morto. Ezequiel 47, versículo de número 8. Ainda no 1.2, você tem aí, à medida que as águas corriam, a profundidade ia aumentando. E a medição era feita por um homem, provavelmente o mesmo homem mencionado em Ezequiel 40, versículo 3, a cada 1000 côvados, ou seja, cerca de 500 metros. Um côvado é aproximadamente 50 centímetros. Então, 1000 côvados, aproximadamente 500 metros. Nós temos aí, ainda no 1.2, o rio não tinha a mesma profundidade, pois ia aumentando conforme o profeta ia sendo conduzido pelo homem. Assim também é a nossa vida espiritual. Quanto mais somos conduzidos por Deus, nos deixamos ser conduzidos pelo Senhor, pelo Espírito, e quanto mais nós somos conduzidos, mais profundidade, intimidade com Ele nós teremos. E é importante você perceber que aí no 1.2 está escrito assim: até o ponto no qual já não se podia atravessar andando, um total de aproximadamente 2.000 metros de extensão. Ezequiel 47, versículo 5. Então, chegou o momento que Ezequiel, que estava sendo conduzido por um homem que tinha em sua mão um cordel de medir, Ezequiel já chegou a um momento em que já não era mais ele que tinha domínio sobre as águas, mas as águas que tinham domínio sobre ele totalmente. Aquelas águas que anteriormente estavam no seu calcanhar, nos seus artérios, agora cobriam ele totalmente e tinham domínio sobre ele. É importante dizer a você que na vida cristã é assim que as coisas acontecem. No início da nossa caminhada, as águas vão dando nos nossos pés, a nossa profundidade é pouca, vivemos, podemos dizer assim, de forma rasa,
um cristianismo, mas enquanto nós vamos nos aprofundando, as águas, que eu posso dizer que são o Espírito de Deus, vai tomando conta de nós e nós vamos aprofundando também as nossas raízes. Você vai ver isso nesse texto, nessa lição, e nós vamos nos tornando cristãos mais maduros, né? Mais preparados para vivermos aquilo que Deus tem para nós. As águas, elas corriam para o mar, cujas águas seriam saradas. Ezequiel 47, versículo 8. Conforme a descrição geográfica da visão, este mar é o Mar Morto, que fica a oriente de onde estava localizado o templo, ou seja, do lado leste do templo, em Israel. E as águas do Mar Morto não comportam vida por causa do excesso de sal. Muitos de nós sabemos disso, até é muito divulgado. Você tem muito desse conteúdo na internet, mas na visão de Ezequiel, estas águas que não têm condição de proporcionar vida, as águas do Mar Morto, essas águas, elas seriam saradas. Não se sabe ao certo se essa visão é apenas uma ilustração do tempo da graça, mas também nós não sabemos se é uma promessa de Deus para sarar as águas do Mar Morto em um tempo futuro, literalmente. Mas uma coisa nós podemos afirmar: Deus é poderoso para transformar morte em vida. Eu me lembro aqui do texto de João, capítulo 11, versículo 25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja que o Mar Morto, ele está, em uma profundidade abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo da terra. E ali, aquelas águas não proporcionam vida. Todos os peixes, nós vamos ver ainda aqui nessa lição, que caem no Mar Morto, eles morrem. Não tem condição de sobrevivência. Ali é um cenário de morte. Mas o rio que sai do templo de Deus e alcança essas águas do Mar Morto, esse rio, ele sara as águas e então faz produzir vida. O que eu quero que você entenda aqui é que não importa se você está no lugar mais baixo da terra, se você está vivendo numa profundidade, no lamaçal do pecado, vivendo dias difíceis, as águas que saem de Deus, essa fonte que eu estou falando para você, é poderosa para curar, mesmo num cenário de morte. Deus é poderoso para transformar este cenário. O que nós estamos estudando aqui é que o rio que saía do templo, por onde ele passava, ele produzia vida. Então eu quero dizer a você que por onde Deus passa, ele tem poder para produzir vida. Mais uma vez, texto de João 11, versículo 25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. É importante perceber que o rio, ele não tinha uma mesma profundidade, pois ia aumentando conforme o profeta ia sendo conduzido pelo homem. Na visão, também fala de correntezas, além da profundidade. O que parece é um convite de Deus para que o profeta entre até o máximo que puder nas águas do Senhor. Isso funciona como um convite para nós, nos aprofundarmos nas águas vivificadoras do Senhor. E aí mesmo na sua lição você tem a seguinte expressão e até o seguinte incentivo: deixemo-nos ser conduzidos pelo rio de Deus. E eu quero acrescentar dizendo a você: nos deixemos ser conduzidos pelo rio de Deus, ao ponto de se cumprir em nossas vidas o que está em Gálatas capítulo 5, e versículo de número 16. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Nós só temos uma forma de vencer o pecado e vencer a concupiscência da carne, a nossa natureza adâmica, é andando em espírito. A vida no espírito é o segredo para todas as gerações. 1.3, as águas que vivificam. Viverá tudo por onde quer que entrar. Ezequiel 47, versículo 9. Porque as águas saem do santuário. Ezequiel 47, versículo 12. O foco agora é o efeito vivificador e transformador
das águas. De acordo com estas características mencionadas no texto, nós podemos entender que se refere à mensagem do Evangelho, que leva a vida por onde chega e vem do santuário de Deus. Desse modo, a visão de restauração, com base no templo, pode ser entendida como uma mensagem para os nossos dias atuais. O Evangelho é poderoso para transformar a vida das pessoas e é isso que eu preciso que você que está nos ouvindo fique ciente, consciente a todo tempo, enquanto estamos estudando esta lição. A água, ela é fonte de vida de todos os seres humanos. É importante, e eu sei que você sabe disso, mas não custa nada lembrar, todo ser humano é composto de 70% de água. Nosso corpo é 70% de água. E é interessante que a Terra também, o planeta que nós vivemos, ele é composto de 70% de água. Por isso, este planeta é conhecido como planeta azul, porque olhando de longe, de cima, do espaço, vê-se mais água do que terra. A água, ela é um indicador de vida. Por isso, quando os astronautas estão fazendo as viagens interplanetárias e estão procurando outros planetas, a primeira coisa que eles procuram saber, para saber se há vida naquele planeta, é se ali há água, se ali há água. Então, é importante você perceber isso, que a água, ela é fonte de vida em todos os seres humanos. No livro do Gênesis, você vai perceber ali um emaranhado de suprimento de águas que era fornecido por vários rios que iam se entrelaçando, e ali era para que as pessoas que fossem crescer, a população que fosse crescer ali, pudesse ter vida. Você vai perceber também que a nação do Egito, ela cresce em torno do Nilo, ao ponto de alguns historiadores dizerem que o Egito é um presente do Nilo, Ou seja, não fosse o Nilo, aquela sociedade não se desenvolveria. Nós vamos perceber também, quando se fala de água, e o relacionamento de água no sentido metafórico com o Espírito, nós vamos ver que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, já no início da história bíblica, a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Agora nós vamos para o tópico 2, e nós vamos ver o uso do termo águas nas mensagens bíblicas, E é importante dizer a você que nem todo texto bíblico que menciona águas está se referindo diretamente à bênção de Deus para o seu povo. E o que vai nos ajudar a entender se o sentido é metafórico, simbólico, figurado ou não, é exatamente o contexto do texto a qual nós vamos estar lendo, utilizando e etc. Eu vou citar aqui alguns textos que não falam de águas como no sentido metafórico. Por exemplo, Gênesis capítulo 7, versículo 17 ao 24, ali falam de águas no sentido literal, nos dias do dilúvio. Salmo 93, versículo 3 ao 4, apesar de nós termos ali um texto poético, nós também temos Mateus capítulo 7, versículo 26 ao 27, e neste sentido, águas, nesses três textos que eu citei, águas não estão falando diretamente da bênção de Deus para o seu povo. Mas no presente tópico, a ênfase será na mensagem bíblica que registra o termo como água, rios ou fontes, fazendo menção ao Espírito Santo de Deus. 2.1. Ação divina de transformação. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. Mais uma vez, Ezequiel 47, versículo 8. Nós vamos trabalhar muito com esse texto nesta manhã. Ou seja, as águas salgadas se tornaram doces e saudáveis. Ou seja, a visão que Ezequiel tem é: águas que brotam do trono de Deus entrarão no mar morto, e isto resultará em transformação. Glórias a Deus, transformação. A tônica da nossa
do nosso estudo, da nossa lição nesta manhã, recai muitas vezes sobre a palavra transformação. Ainda no 2.1, nós temos aí algumas verdades que nós precisamos enfatizá-las. Trata-se de uma excelente ilustração para a ação transformadora da graça de Deus que nos alcançou como um rio. Então a graça de Deus, o Evangelho de Deus nos alcançou e trouxe para nós vida, assim como as águas que saíam do templo entravam no Mar Morto e produziam vidas. Eu queria muito que você entendesse que o Mar Morto, se você puder depois faça uma pesquisa, estudiosos dizem que é impossível haver vida ali, mas é exatamente nesse impossível que Deus trabalha. Deus trabalha no improvável. Deus trabalha naquilo que as pessoas não imaginam que pode acontecer. Eu, você, nós que aqui estamos, nós podemos estar em uma situação caótica, difícil, conturbada. Deus é poderoso para trazer transformação e vida. É isso que o Senhor faz com os seres humanos que estão vivendo no mundo em seus delitos e pecados. Deus vem e nos transforma, a graça de Deus nos transforma. É o que diz o texto de Efésios, capítulo 5, estando nós ainda mortos, Ele nos vivificou. Efésios 2, versículo 5. E ainda em Efésios 2, versículo 1, o texto diz, vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus veio e nos vivificou. E eu quero dizer a você que me escuta, que Deus é poderoso para vivificar aquilo que está morto em sua vida, que está morto em sua casa, talvez um filho, que está trazendo desgosto para a família, talvez um marido que está, quem sabe, envolvido com alcoolismo, com drogas, quem sabe você está vivendo um momento de vício, ou quem sabe um momento emocional conturbado, de depressão, ou de outras doenças mais que atingem a alma, e você talvez esteja pensando, não há jeito, é impossível, não tem como haver transformação. A esperança de Deus para a sua casa nesta manhã. E eu quero dizer para você que aonde o rio de Deus passa, aonde o Evangelho chega, aonde a graça de Deus chega, o Espírito Santo de Deus, que é fonte de águas vivas, é poderoso para transformar toda e qualquer situação. A denominação Mar Morto traduz a impossibilidade de vida naquele local. Ali é o ponto mais baixo da terra em relação ao nível do mar. Veja, a salinidade torna qualquer vida impossível. Ali no Mar Morto existe muito sal, muito sal. E os peixes do Rio Jordão, como já disse, quando eles caem ali, eles morrem rapidamente. Por isso, o rio que sai do templo trata-se de uma excelente ilustração quanto à ação transformadora da graça de Deus. É importante dizer a você que para Deus não importa o quanto de morte existe em um cenário. E pode até mesmo, como diz o texto de João 11, versículo 39, estar cheirando mal. Jesus chegou à porta do túmulo de Lázaro, e o texto vai dizer que Jesus mandou tirar a pedra, e alguém disse, mestre, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas para ele não importava o tempo. Ele disse, Lázaro, sai para fora, e naquela mesma hora houve uma transformação. Transformação é a palavra de ordem de Deus para a sua vida nesta manhã. Ok, 2.2, a ação divina de frutificação. O texto menciona a abundância de árvores, Ezequiel 47, versículo 7. Em Ezequiel 47, versículo 12, há 4 vezes a expressão fruto ou frutos. Atentemos para a localização das árvores. A Bíblia vai dizer que era à margem do ribeiro, ou junto ao ribeiro. Ezequiel 47, versículo 7 e versículo 12. Ainda sobre a ação divina de frutificação, é pertinente a conexão com o Salmo 1. A mensagem do Salmo diz, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer
prosperará. Salmo 1, versículo de número 3. Vemos a associação junto a ribeiro de águas com a relação de uma pessoa com a palavra de Deus. A aplicação do ensino dessa profecia é imediato, pois todos os que se achegam a Deus, a comunidade dos santos, a palavra e a palavra de Deus se tornam frutíferos, como as árvores junto aos ribeiros. Nós precisamos entender que as águas que saem do templo do Senhor, elas fazem a diferença, de fato fazem a diferença. E a diferença mencionada aqui é a frutificação. Sendo assim, ao pegarmos o ensino para o templo da graça, ou ao trazermos este ensino para o templo da graça, aprendemos que aquele que beber destas águas frutíferas nunca mais será o mesmo. Eu quero também trazer à sua memória o texto de João, capítulo 7, versículo 37 ao 39, que tem muito a ver com a nossa lição, onde a Bíblia diz que no último dia da festa, o grande dia, Jesus pôs-se em pé e ele clamou dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. E é interessante que na continuação do texto, a Bíblia vai dizer: e isto disse ele do Espírito, que haviam de receber aqueles que nele crescem. Então, esse é um dos principais efeitos na vida daqueles que recebem a Jesus. Eles passam a frutificar e isto está em profunda sintonia com a mensagem de João Batista, que dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, versículo de número 8. 2.3. A ação divina de sustentação. Agora, nós não vamos falar apenas da frutificação, mas também da sustentação, que o rio que sai do trono de Deus e que saía do trono de Deus, em Ezequiel 47, tem poder para promover. Notemos o texto de Ezequiel 47, 12. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Expressões que transmitem a ideia de sustentação e perseverança. Aqui há uma palavra que precisa ser frisada no 2.3. Perseverança. E a pergunta que nós queremos fazer é: como ser perseverante em meio a um cenário como esse que temos atualmente? Eu quero frisar o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Talvez um dos maiores desafios do cristão esteja em ser perseverante. A perseverança é a qualidade de se manter lutando, persistindo na conquista de um objetivo. Essa é uma das qualidades mais difíceis de se conseguir devido ao tempo em que nós estamos vivendo, onde tudo nos leva a desistir das coisas difíceis e optar pelas coisas fáceis. As muitas distrações do mundo, elas tentam tirar o nosso foco, nosso objetivo. As tentações, o sistema do mundo, tenta nos envolver, nós que somos filhos de Deus, tirando-nos do foco, da meta, e também tentando tirar o nosso ânimo e a nossa condição de persistir em direção aos nossos objetivos. Mas como nós podemos ser perseverantes em meio a este tempo de tantas distrações, novidades e também posso dizer dificuldades? A resposta é: estendendo nossas raízes para este ribeiro de águas que brotam do trono de Deus. Esta é a resposta. É dessa forma que as árvores permanecem firmes e fortes, pois as raízes captam a água do ribeiro. Da mesma forma é o servo de Cristo que está próximo ao Senhor. Suas raízes pegam das águas do trono e esse crente sempre será firme. Eu queria fazer menção do texto que diz que nós devemos nos achegar a Deus,
resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Na verdade, o segredo é nos achegarmos a Deus, nos entregarmos a Deus, vivemos uma vida com Ele a cada dia, e só Ele tem o poder para nos enraizar, para trazer fortaleza, trazer força para os momentos da nossa existência. Deus pode te abençoar, Deus pode abençoar a sua casa, não importa como você está nesse momento. Talvez você está vivendo um momento caótico, difícil, está difícil perseverar, continuar firme no Senhor, mas nesta manhã, esta palavra de Deus, o estudo desta lição de número 10, eu creio que tem sido um bálsamo para a sua vida, um alimento e uma vitamina para que você seja firme e permaneça com o Senhor. Nós vamos para o tópico 3, a água viva no presente e no futuro. Não é possível nós esgotarmos o assunto. Refletiremos sobre outros exemplos bíblicos que também fazem uso dos termos rios e águas, de forma metafórica, né? Como já falamos, nós estamos tratando aqui desses termos, rios, águas, mar, também de forma metafórica. Então, 3.1, Jesus é o rio da água viva. Eu já mencionei que Jesus, o próprio Deus Pai, também o Espírito Santo, são mencionados no texto bíblico como fonte de água para as nossas vidas. O 3.1 vai falar sobre esta verdade, que Jesus, ele é o rio da água viva. O Senhor Jesus se apresenta como fonte de água. Ele se apresentou para a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo de número 10. Aliás, nós podemos até dizer que o Evangelho de João, ele é o Evangelho da água, né? Capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. Capítulo 3, ele diz para Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito. Capítulo 4, ele vai falar para uma mulher samaritana acerca da água que ela deveria beber para não mais ter sede. Capítulo 5, nós vamos ver Jesus conversando com um paralítico que tinha a intenção de mergulhar na água e ser curado. E então nós temos vários exemplos na Bíblia de águas, né? E o livro de João, o Evangelho de João, ele é um evangelho que menciona muitas vezes a palavra água. E o capítulo 7 também, Jesus, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Cristo satisfaz uma pessoa. E é interessante que ele satisfaz não exterminando a sua sede. Você tem isso na sua lição. Não exterminando a sua sede por completo. Com o dom do seu Espírito, uma fonte interior de satisfação que surge de modo perene e espontâneo. Cada necessidade reincidente de refrigério. Então, na verdade, o que Mike Gregor quis dizer aqui é que se uma pessoa tivesse a sua sede exterminada para sempre, ela jamais poderia experimentar algumas experiências que só a dependência de Deus nos dá, né? Então, eu queria frisar bem essa parte. Deus não satisfaz, Cristo não tira totalmente a sua sede, mas Ele permite que você continue tendo sede para que você possa buscá-lo, tendo dependência dEle. E foi com essa dependência de Cristo que a mulher samaritana expressou, dizendo: Senhor, dai-me desta água. João capítulo 4 e versículo 15. Existem coisas que nós jamais vamos conseguir se nós não formos dependentes de Deus. A dependência de Deus nos traz, de fato, coisas extraordinárias e experiências espetaculares que de outra forma nós não alcançaríamos. Eu me lembro do texto de Jó 42, versículo 5. Depois de Jó ter passado toda aquela provação e dificuldade, ele vai dizer: antes eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. O tópico 3 e 3.2 vai falar-nos sobre Zacarias e as águas vivas de Jerusalém. Zacarias é um profeta pós-exílio. Você deve conhecer isso.
Nós temos profetas pré-exílio, profetas que profetizaram durante o exílio e profetas que profetizaram depois do exílio. Zacarias, Ageu, Malaquias, são profetas que profetizaram depois do exílio. Deus levanta Zacarias para anunciar mensagens que confortassem os judeus que estavam desencorajados e desestimulados no que tange a esperança de levantar o templo, da reconstrução daquela nação que estava destruída. E naquele dia o Senhor o levantou, naquele tempo levantou para que ele fosse um instrumento para trazer esperança e coragem para o povo recomeçar. Nós temos um texto no livro do profeta Zacarias, Zacarias 14, versículo 8, que está inclusive na sua lição e vale a pena nós estarmos lendo. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, lá do leste, e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Zacarias 14, versículo de número 8. Zacarias diz o que os antigos profetas já haviam dito sobre o caráter fertilizante e vivificante das águas. Novamente, ele nos diz sobre uma figura que grande e apoteótico será o derramamento do Espírito Santo sobre os santos, especialmente quando eles forem removidos para a santa cidade celestial. É interessante nós pensarmos em alguns textos que vão complementando a ideia do texto de águas vivificadoras, e eu me lembro de Isaías 44, versículo 3. Isaías 44, versículo 3, há uma promessa de Deus: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, diz o Senhor, e da minha bênção sobre os teus descendentes. 3.3, João viu o rio da água da vida. Temos aqui um texto escatológico no livro do Apocalipse, mas é necessário iniciar dizendo a você que por causa do pecado, no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 24, o homem foi lançado fora do jardim do Éden e, portanto, privado do rio da água da vida, onde ali tinha não apenas o rio da água da vida, mas também tinha a árvore da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 9 ao 10. Em Apocalipse 22, do versículo 1 ao 2, no versículo 7 também e no versículo 14, João recebe uma visão do rio puro da água da vida e também da árvore da vida, que estão disponíveis no meio do paraíso de Deus para aqueles que guardam a palavra de Deus e são purificados pelo sangue do Cordeiro. E ali nós temos uma palavra que também está aí na sua lição, esse texto de Apocalipse que aparece, Apocalipse 22, versículo 17, eu quero ler com você. Bem-aventurados que aproveitam a oportunidade e entendem o chamado para tomar a água da vida. Quando se pensa em céu, muitas vezes nós ficamos imaginando os filhos de Deus diante do trono, clamando de dia e de noite, santo, 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 mas os céus é muito mais, o céu é muito mais do que isso. João viu a cidade santa, ele viu o rio da água da vida, viu a árvore da vida e viu muito mais. É interessante também lembrar que Paulo, ele chegou a dizer que viu coisas inefáveis que não era possível verbalizar. 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 4. Então, o que João viu nos desperta para nós continuarmos almejando conhecer as coisas celestiais. Com isso nós entendemos que essa água da vida que está ao nosso alcance, no meio do paraíso de Deus, ela está disponível. Basta que o homem responda positivamente ao chamado do Senhor. O mundo tem ofertado tantas coisas às pessoas que muitos não vislumbram mais
essas bênçãos mencionadas em Apocalipse e também aqui em Ezequiel, que são as águas da vida e os frutos da árvore da vida. Mas eu quero te estimular, você que está me ouvindo nesta manhã, a atentar para as coisas do céu. Paulo disse aos Colossenses: se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E ele disse para os irmãos da igreja de Corinto, no capítulo 15, se nós esperarmos em Cristo apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E ainda em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, 21, 22, o texto vai dizer: a nossa cidade está no céu, de onde também nós esperamos o Salvador, o Senhor, que vai transformar o nosso corpo abatido em um corpo semelhante ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, eu quero terminar esta lição que fala sobre frutificação, que fala sobre esperança, que fala sobre restauração, dizendo para você: não perca de vista o céu. Há uma conclusão para todas estas coisas que nós acabamos de meditar. Jesus, ele é a fonte da água da vida, que aponta para uma vida frutífera, para uma vida eterna. É interessante que Jesus, ele satisfaz a sede mais profunda da alma do ser humano, e ele chega a dizer, quando se trata de vida, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E mais, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A nossa conclusão diz assim: que o Espírito Santo nos ajude a desfrutarmos dos efeitos dos rios de Deus produzidos no presente e na vida de todos os que buscam estas águas. Restauração, frutificação, sustentação, até que ele venha. Quero repetir essa porção do texto aí, que está na sua revista, está também aqui na minha revista: restauração, frutificação e sustentação até que ele venha. E no futuro nós gozaremos de um rio puro, de uma água pura, de uma vida pura e de árvores, da árvore da vida. Nós queremos agradecer este momento que estivemos juntos aqui aprendendo a palavra do Senhor, e a minha oração é que você tenha encontrado no estudo desta manhã da Escola Bíblica Dominical esperança, consolo e fortaleza para a sua vida e para a sua casa. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.